Olá! Você já ouviu falar em justiça restaurativa? Será que o nosso sistema tradicional de justiça penal não precisa de algumas alternativas? Tudo isso vai ser debatido nessa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Por isso, roda a vinheta e fique ligado! Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao canal Debate Legal. Hoje eu recebo aqui para debater com a gente Vilobaldo Neto. Ele é advogado, especialista em Direito Penal e Processo Penal, é mestre em Direitos Humanos, advogado e professor universitário. Está aqui com a gente hoje para tratar sobre justiça restaurativa. É um tema importantíssimo, é um tema que está em evidência e eu convido todos vocês a acompanharem. Olá, Vilobaldo. Tudo bem. Tudo bem? Vamos então falar um pouco sobre justiça restaurativa, né? Um tema muito interessante, um tema que com certeza vai despertar a atenção dos nossos internautas, espectadores. Vamos começar. O que é a justiça restaurativa? Você poderia definir para a gente? Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre um tema que tem despertado cada vez mais a atenção dos acadêmicos, dos juristas, principalmente pelos seus princípios, pelos seus valores a que se propõe a justiça restaurativa. Conceituação talvez não seria a melhor ideia para a justiça restaurativa, Muitos teóricos se esquivam um pouco para definir uma conceituação. Porém, se eu tivesse aqui o condão de definir o que realmente seria a justiça restaurativa, seria um processo colaborativo em que as partes diretamente ou indiretamente afetadas por um crime, elas são convidadas a participar de uma reunião, a que muitos chamam de círculo restaurativo, de reunião restaurativa, para tentar solucionar os efeitos decorrentes dessa infração penal. Porém, é importante dizer que a justiça restaurativa ela não se aplica tão somente para conflitos de escala penal, não necessariamente. Nós temos visto hoje, principalmente após as grandes iniciativas do Judiciário, algumas iniciativas em caráter escolar, inclusive. Quando nós começamos a perceber a justiça restaurativa surgindo, nós falamos de justiça restaurativa para solucionar conflitos em escala penal. Porém, hoje o espectro de atuação é muito maior. Vai desde a solução de conflitos em âmbito escolar, em âmbito comunitário, mas principalmente penal. No Brasil, a gente tem um grande avanço da justiça restaurativa, ela é plena, ela é consolidada ou está engatinhando aí? Não, ela ainda vem caminhando a passos pequenos, de forma bem tímida. Se pudéssemos datar quanto tempo a justiça restaurativa está presente no Brasil, há cerca de mais ou menos 15 anos, Isso de forma extraoficial, porque, como eu falei para você, a justiça restaurativa, hoje ela não se aplica tão somente no judiciário para resolver infrações penais, como eu falei, também tem uma aplicação no âmbito escolar. E tendo começado, inclusive, no âmbito escolar, aqui no Brasil, uma tentativa de solucionar controvérsias no âmbito escolar, ela veio a ser aplicada no âmbito do sistema de justiça criminal brasileiro em meados de 2005, 2006. Mais precisamente em 2005, quando, através de uma parceria da Secretaria de Reforma do Judiciário, que era um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, buscou-se difundir a justiça restaurativa através de duas dimensões, uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Essa dimensão teórica ela consistia na divulgação, o que viria a ser a justiça restaurativa, onde? Principalmente no âmbito acadêmico, através de seminários em algumas universidades no Brasil, em que foram inclusive assinadas algumas cartas, Carta de Araçatuba, Carta de Recife, Carta de Brasília, que buscava difundir o ideal restaurativo. E o eixo prático dessa difusão consistia justamente em fundar projetos piloto, junto a juizados especiais criminais e a varas criminais, mais especificamente em varas de infância e da juventude. A partir de 2005, com esse programa,
um programa que for conhecido como Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro, né, que fundou esses projetos pilotos, nós podemos perceber aquilo mais próximo do que viria a ser uma justiça restaurativa no âmbito do sistema de justiça, através desses 3 projetos piloto. Né. E esses 3 projetos piloto, um foi em Porto Alegre, um em São Caetano do Sul e o outro em Brasília, né, junto a varas de infância e da juventude e juizados especiais criminais. Aqui no estado de Sergipe, tem alguma prática de justiça restaurativa? Olha, aqui é bem incipiente, né, bem recente aqui as atividades, né, as práticas restaurativas. A partir de 2015, né, foi assinado um protocolo interinstitucional com diversas organizações, né, governamentais e não governamentais, tanto envolvendo o sistema de justiça como organizações civis. E com esse protocolo buscou-se, né, uma cooperação no sentido de difundir a justiça restaurativa. E ano passado, em 2015, foram fundados 2 projetos vinculados ao sistema de justiça infanto-juvenil, né? Um aqui na Vara da Infância e da Juventude, aqui em Aracaju, e outro em Canindé do São Francisco. As práticas até então são desenvolvidas no âmbito infanto-juvenil, né? No âmbito da Vara da Infância e da Juventude. Né? Aqui em Sergipe, até onde se tem conhecimento, são essas as práticas. Então, em termos práticos, como é que funciona esse processo restaurativo, né? Se dá início a uma ação penal ou a ação de responsabilização do adolescente pelo ato infracional, e em que momento a justiça restaurativa entra? Quem é que vai conduzir o processo de restauração? Na prática, como é que isso funciona? Então, a justiça restaurativa, ela pode acontecer em vários momentos, né? Nós podemos delimitar desde a fase pré-processual até a fase de execução da pena, a possibilidade de serem incluídas, né, as partes envolvidas em um crime em um círculo restaurativo, em uma mediação vítima-ofensor. Né. Pode-se dizer que realmente a justiça restaurativa atingiu o seu objetivo quando não se processualiza, né, quando não se chega a ter uma ação penal propriamente dita. Porém, nós não podemos ser ingênuos de achar que a atuação da justiça restaurativa no Brasil ela se resume à fase pré-processual, pelo contrário. Né? Onde nós temos visto a atividade no sentido de fomentar e estimular práticas restaurativas tem sido principalmente no âmbito da execução da pena. Né? Algumas críticas são feitas a isso, né? A possibilidade de ser cumprido um acordo restaurativo no âmbito da execução, pela possibilidade de incidir o bis idem. Alguns questionam, né, essa possibilidade. Só para esclarecer para o nosso telespectador, bis idem é a punição dupla. Isso, punição dupla. Né? Você cumprindo uma pena e você cumprir outra pena estando cumprindo esse acordo restaurativo. Né? Alguns são críticos a entender que seria possível, porém, essa é a realidade no nosso país. Né? Principalmente na fase de execução da pena, nós vemos os resultados, né, de justiça, com justiça restaurativa, né, com princípios de justiça restaurativa mais visíveis. Né, mais visíveis. Tá. Então, mas quem conduz o processo? É o próprio juiz? É um mediador? Então, a justiça restaurativa, não necessariamente ela deve ser conduzida por um juiz. Não. Quem conduz a justiça restaurativa é um mediador, né, ou um facilitador. Né? Ele precisa ser bacharel em direito ou qualquer área? Não necessariamente. Entende-se que ele tem que ser previamente e especialmente treinado para tal intento. Né? Os teóricos comentam que assistentes sociais, né, que psicólogos, talvez seriam as principais profissões para se trabalhar com mediação. Né? Mediação tanto no âmbito infanto-juvenil como no âmbito escolar. Porém, o que mais importa, né, o mais importante é saber que houve uma preparação, né, efetiva para que aquele facilitador tivesse condições realmente de conduzir aquele processo. Qual é o papel do mediador? Né? Qual é o papel do facilitador? Talvez seja o principal encargo.
né, dentro do processo restaurativo, seja de escolher um bom facilitador, né, prepará-lo, né, e conduzi-lo, né, da melhor forma para que se possa chegar a um acordo restaurativo, né. Essa condução, obviamente, ela passa por cursos, né, e tem que fazer cursos que atualmente estão sendo cada vez mais desenvolvidos através de parcerias que os tribunais de justiça estão fazendo com o intuito de preparar esses facilitadores. E tudo passa por uma fase de preparação inicial, né, que é chamada de pré-círculo, né? Esse mediador ele tem que ir até as partes envolvidas em um conflito, primeiramente até a vítima, né? Saber se a vítima ela tem interesse em participar de uma reunião restaurativa, se ela tem intenção em se encontrar com o seu ofensor, inclusive aqui nós não falamos de agressor ou de réu, nós falamos de ofensor. A justiça restaurativa costuma trocar alguns estereótipos, substituir alguns estereótipos típicos do processo, né? Como, por exemplo, chamar o agressor de ofensor. Essa fase de preparação em que que o mediador vai até a vítima, conversa com a vítima, eventualmente com os seus familiares, para saber se topa participar desse encontro restaurativo, desse círculo restaurativo, dessa reunião restaurativa. Se chegar até o resultado ideal, né, procura-se o seu ofensor para saber se o ofensor também topa participar dessa reunião restaurativa, né? Tudo isso envolve um pré-círculo, uma fase inicial para levar efetivamente até a reunião restaurativa, né, até aquele encontro restaurativo, que é onde haverá possibilidade de as partes envolvidas naquele conflito, naquele crime, se encontrarão e poderão chegar a um acordo, né? E esse acordo, obviamente, sendo feito pelo sistema de justiça criminal, ele passa por uma posterior homologação. Ele é acompanhado, né, pelo juiz, pelos promotores, e após a realização daquele acordo, né, ele tem que ser verificado a título de pós-círculo, saber se efetivamente ele foi cumprido, se houve reincidência, qual foi realmente a medida que o ofensor chegou, se ele realmente reparou o dano à sua vítima, se ele cumpriu todos os termos do acordo, se ele cumpriu apenas parcialmente. Tudo isso passa por esse sistema de verificação. E o mediador, obviamente, facilitador, tem um papel crucial nesse sistema. Professor, é correto a gente afirmar que no sistema penal comum, na lógica penal comum, o agressor, o ofensor, o réu, o intuito do Estado é punir, é uma coisa retributiva, mostrar à sociedade que ele está sendo punido. E na justiça restaurativa existe mais esse enfoque na vítima e na pacificação daquela relação social que foi abalada com o crime. É correta essa afirmação? Na verdade, o sistema de justiça tradicional que nós conhecemos, né, a quem nós intitulamos de sistema de justiça retributivo, né, é retributivo porque ele retribui um mal, que é um crime, com outro mal, né? Porque a pena, na forma que nós conhecemos hoje, ela é um mal, não deixa de ser um mal, né? É uma espécie de vingança. É retributivo porque é através da vingança. E os efeitos da pena, eles são extremamente deletérios hoje. Nós não falamos em ressocialização, isso já é uma teoria já totalmente ultrapassada. A expressão ressocialização já nem é muito utilizada pelos teóricos, fala-se mais até em reinserção social do que em ressocialização. E a justiça restaurativa, ela sai dessa análise do crime para punir, para retribuir um mal com outro mal, e ela traz o que nós chamamos de um paradigma restaurativo, um paradigma de restauração. E, obviamente, o enfoque da justiça restaurativa é na vítima, né? O enfoque é na vítima, nós falamos até que a vitimologia como uma ciência recente, né, que oportunizou a vítima reaparecer no processo penal, né, que há muitos anos, há décadas, estava esquecida no processo, uma vez que a sua voz realmente não era ouvida, ela não manifestava realmente a sua vontade no decorrer do processo penal. E uma vez que a justiça restaurativa, que traz um outro paradigma, um paradigma em que a vítima tem voz, em que as partes envolvidas em um conflito podem se olhar frente a frente, podem estabelecer um acordo, podem, através de várias reuniões, isso não é apenas através de uma reunião, pode ser mais de uma reunião.
em sessões de debates, de diálogos envolvendo pais, comunidades, poder chegar a uma solução mediada, né, uma solução facilitada e, sobretudo, democrática, né, rompe totalmente com esse paradigma que nós conhecemos, em que a justiça ela é ditada por um juiz, né, necessariamente por um juiz, e entrega às partes envolvidas em um crime, em um conflito, principalmente a vítima, a possibilidade de compor um conflito, uma vez que o mediador ele não vai interferir, né, na tomada de decisões, né, das partes envolvidas. Ele vai apenas facilitar, por isso o nome é facilitador. Porém, a justiça restaurativa ela não dá voz apenas à vítima. Ela oportuniza também ao ofensor se manifestar, se posicionar sobre o ocorrido, com o objetivo de responsabilização. Esse é o principal objetivo da justiça restaurativa. Para a vítima, reparação do dano; para o ofensor, responsabilização. Está aí o fato de não falarmos, né, não defendermos e militarmos justamente o contrário de quem defende que justiça penal é abolicionismo penal. Não. A justiça penal ela visa exatamente responsabilização do ofensor, porém, tendo ciência exata e efetiva daquilo que ele cometeu, quais foram as implicações que aquele crime teve para a vítima, para com sua família e sua comunidade de apoio, e como ele pode efetivamente contribuir para reparar aquele dano. Ok, professor, queria agradecer muito ao senhor, foi bastante esclarecedora a nossa conversa, o senhor domina muito bem o tema, e se o senhor quiser fazer alguma consideração, sinta-se à vontade. Eu gostaria de aproveitar esses minutos finais, agradecendo a oportunidade que me foi dada. É um canal novo, eu espero que possa realmente se difundir, possa ser ouvido, né, que possam ter várias visualizações esse vídeo. E como defensor da causa restaurativa aqui no Estado, eu espero que realmente esse tema possa ser cada vez mais debatido em outras oportunidades como essa. Quem tiver interesse em pesquisar sobre justiça restaurativa, um dos teóricos mais conhecidos, né, do mundo na temática restaurativa é Howard Zeh. Ele é conhecido como pai da justiça restaurativa. Ele tem um livro que foi um divisor de águas realmente no estudo do crime e da justiça através de uma lente restaurativa, né, quebrando o paradigma retributivo para o restaurativo. O nome é Changing Lenses, a versão americana, a versão inglesa, que tem tradução para o português em Trocando as Lentes. Quem tiver interesse, Howard Zeh, Trocando as Lentes, ele dá os principais princípios, os principais valores, a origem da justiça restaurativa, né, como trabalhar com justiça restaurativa, e serve como um grande guia de bolso, né, para quem tiver interesse em pesquisar e se aprofundar nos estudos. Agradeço a oportunidade. Ok, a gente que agradece, o nome dessa bibliografia vai estar na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar. Muito obrigado a todos por terem assistido, continuem acompanhando o canal Debate Legal, na próxima semana tem mais uma entrevista, e acompanhe a gente também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pelo site debatelegal.tv. Muito obrigado e até a próxima.